Aqui com o Papo com Drailton, né, meu amigo pastor Drailton, José Drailton da Silva. Isso É aí. isso? Dois da Silva aqui, né? É nóis, tamo Rapaz, junto. é brincadeira, hein? Esses da Silva aí é É, forte no Brasil, né? O que mais tem no Brasil é da Silva, né? né? Vou pegar só o Ayrton Senna da Silva, né? Essa aí você tá bom, esse exemplo, os outros eu não quero, não. Aí o. Ô, pastor, a gente estava falando, né, no programa anterior, a gente falou sobre atitudes para uma vida vitoriosa, a gente falou sobre a questão do comodismo, né, para você realmente tomar uma atitude, ter atitudes interessantes. E eu acho que a gente vamos continuar nesse tema aqui, porque acho que é bom a gente pegar alguns tópicos desse livro que realmente são bastante interessantes. É um livro que eu acho que quem tem oportunidade de ler, né? Eu acho que realmente tem um encontro, tem experiências muito positivas. Eu lembro que esse livro para mim foi muito positivo, né? Então seja bem-vindo mais uma vez. Quer dizer, o programa é seu, né? Bem-vindo, eu que tenho que ser bem-vindo aqui. Mas você que tem conduzido aí com maestria a programação, O é programa muito é seu. bom, né, voltar e conversar com você e nessa interação aqui com o Glauber. Olha, uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro, eu lembro que, por exemplo, durante a pandemia, né, eu lembro que a gente conversou bastante, eu fui um discípulo seu, sou um discípulo seu, né? E eu vejo assim que eu tinha muitas dificuldades, estava passando por momentos de muita dificuldade na minha vida, conturbada e tudo mais. E eu lembro que uma das coisas que me marcou mais a atenção, inclusive está aqui nesse tópico, né? Livre-se das amarras do passado. Né? Eu lembro que até eu fiz uma terapia, né? E a terapeuta, a doutora Arla, né? Muito interessante ela, até uma pessoa muito bacana. Ela me falava assim que ela me deu até o exemplo de Moisés, né? Porque as pessoas ficaram 40 anos, até inclusive tem esse exemplo no livro também, 40 anos rodando um negócio que podiam fazer em 40 dias, porque não conseguiu se livrar do Egito, né? E aí eu vejo, e ainda hoje a gente vive, né, se batendo para se livrar do passado. Eu queria que você contextualizasse bem isso, qual que é a importância de se livrar-se das amarras do passado para a gente ter uma vida vitoriosa. Sim, fato é que nós somos resultado da nossa história, né? Nós somos hoje fruto de tudo que nós vivemos na infância, na adolescência, na fase adulta, até chegarmos aqui. Nós somos formados pelas nossas experiências e, como eu falei no programa anterior, tem o fator genético, influência dos nossos pais, mas também tem um fator contextual, as vivências, as experiências que eu tive, tenham sido elas agradáveis ou desagradáveis, né? Então, quando a gente fala desprender-se das amarras do passado, é que muitas vezes a pessoa se prende tanto às experiências positivas como negativas. Como assim positivas? Eu posso ter tido boas experiências no passado e viver, né, na nostalgia. Ah, como foi bom naquela época. Ah, naquela época eu conseguia, naquela época eu fiz, naquela época eu vivi, naquela época eu realizei. Agora não consigo mais. Naquela época eu jogava futebol igual você, né? Você tá nessa coisa. Para com isso, não adianta mais, já era. Então, Você não eu faz mais gol. fui. Agora você pode ser goleiro. Não, goleiro não dá pra mim não. Com essa estatura não dá. Então, deu para entender? Então, Agora, você não acha que deviam reduzir o tamanho da trave do gol, dependendo do tamanho do gol? Não devia ser uma lei para isso? Ó, a trave tem que ser tal altura. Porque daí, porque senão, no caso, o goleiro tinha que ser pessoas alto, 1,70 m, 1,80 m, né? Mas você não acha absurdo? Isso devia ter uma lei. Mas você está mudando o assunto, mas existiam bons goleiros de baixa estatura. Será? Valdir Pérez era um goleiro de baixa estatura e ele era extraordinário. O que era baixa estatura? Tinha 1,90 m? Não, eu acho que ele tinha 1,60 m no máximo, Valdir Pérez. Foi até a seleção brasileira, né? Então, mas como eu estava falando, então eu posso, né, ficar preso às boas experiências do passado como se eu não as pudesse vivê-las novamente ou viver outras boas experiências. Então, ficar preso na nostalgia. Ou eu posso ficar preso também na melancolia.
reclamando, porque foi muito ruim minha infância, né? Eu tive experiências traumáticas, eu Perdi tive meu muitas pai, perdi minha frustrações, mãe, perdi o perdi não sei. pai, minha mãe, é claro, com sensibilidade a quem viveu essa experiência, mas a questão é que a gente não pode mudar essa realidade, né? E aí algumas pessoas terminam que sofreram no passado e elas terminam que vivendo a experiência negativa do passado no presente e não conseguem se libertar. Então as experiências que ela viveu terminam que paralisando-a, minando e enfraquecendo. Tem um psiquiatra norte-americano chamado Milton Erickson. Ele diz o seguinte: se nós queremos viver bem no presente e avançar para o futuro que desejamos, precisamos ter 3 experiências em relação ao passado. A primeira, ele diz assim: honre e respeite o seu passado. O que é que ele quis dizer com o que disse? Não adianta a gente ficar brigando com o nosso passado, porque não vai mudar nada. Já foi, já passou. Então ele fala: honre e respeite, é o seu passado, é a sua história, é a sua vivência. Eu e você somos resultado de tudo que nós vivemos. Somente nós temos a nossa história. Tenha sido ela boa ou não. Aí a segunda coisa, ele diz: ressignifique o seu passado. Ora, se você consegue ver o seu passado de outra forma, ele diz assim: o que você pode ver de bom naquilo que não foi bom? Que outro significado você pode dar para tudo que você viveu? Ora, que se você mudar o significado, muda o pensamento, muda o sentimento, muda o comportamento e mudam também os resultados. Então, ressignificar. E a terceira coisa que ele diz que nós precisamos ter em relação ao passado é: aprenda com tudo que você passou. Nesse livro eu digo o seguinte, né? As pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros. Isso é inteligente. Todos nós somos vulneráveis, passíveis de erros. Não podemos aprender com tudo que fizemos. Mas as pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Eu não preciso necessariamente passar por uma experiência ou fazer alguma coisa para então aprender com ela, ter que sofrer com ela. Eu posso, olhando para os outros, olhando para os meus pais, como a gente conversou, né, no último programa, olhando, né, para as pessoas com quem vivi, olhando para os meus amigos, olhando para a minha história, falar: olha, isso aqui eu quero para a minha vida, isso aqui eu não quero para a minha vida. E isso é sabedoria, a gente adotar aquilo que é bom e aprender com tudo que a gente vive. Agora, daí quando você fala assim, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Eu fico olhando para mim, né? Falo assim, poxa, mas eu errei bastante, comigo mesmo, né? Então eu não olhei, então eu não sou sábio. A pessoa, ela pode se tornar sábia? É claro que sim. Porque, veja bem, em um determinado momento da sua vida, vamos dizer que você não agiu com sabedoria, certo? Terminou que agiu com base no impulso. Ok. Mas hoje, você já pode fazer a leitura do seu comportamento. Então você vai ter a inteligência de perceber que não quer mais isso para a sua vida, mas muito provavelmente também você pode agir com sabedoria, dizendo assim: cara, eu não quero mais isso, isso e isso que eu vejo no comportamento de determinadas pessoas. Então você não só foi inteligente ao aprender com seus próprios erros, mas você se tornou uma pessoa sábia em observar que determinados comportamentos não fazem mais sentido para você. Então isso é sabedoria, é você conciliar a sua própria experiência, observar a experiência do outro, para você agir assertivamente. Agora, uma das coisas, assim, pastor, que eu tenho maior dificuldade, eu sou um cara muito emocional, sabe? E eu vejo, assim, que, vou pegar um exemplo, vou comprar um carro. Então, eu sou emocional. Até estava vendo uma palestra do Homem com Propósito do Marcelo Gomes. Marcelo Gomes, e ele falava exatamente sobre isso, né? Da pessoa que compra o carro, e o carro vale 10, a pessoa pagou 15. Aí depois fica com ódio daquele carro, fica amargurado, fica triste, não tem mais prazer nenhum de andar com o carro. E, ou seja, que valor aquele carro teria um valor para ele, por mais que ele não vai vender o carro para ninguém, vai comprar por aquele valor, né? Mas a pessoa fica sofrendo por causa daquilo, né? E isso já, algumas vezes já me aconteceu, pelo emocional, né? Então, qual que seria o conselho para uma pessoa como eu, por exemplo, que é emocional, muitas vezes vou emocional de comprar um carro, ou comprar... Porque quando eu boto a coisa na cabeça, eu quero comprar tal coisa, meu Deus do céu, entendeu? Aí, então, e eu geralmente faço na emoção. Qual que seria o conselho para quem, para mim, pô, o Tobozão aqui, ou para quem está nos assistindo, que age pelo emocional? Tem que orar, tem que ter paciência, pensa bem, fazer anotação. Qual que é o segredo sábio aí sobre isso? Isso é muito interessante, né? Porque, bem, do ponto de vista da psicologia, a gente aprende o seguinte: precisamos aprender a fazer a gestão das emoções. Ao invés de deixar que as emoções nos movam,
a gente refletir sobre as nossas emoções e ponderar se agir naquele momento vai ser assertivo ou se agir naquele momento não vai ser, vai trazer para a gente prejuízo, né? Do ponto de vista da psicologia. Do ponto de vista da teologia, do ponto de vista da sabedoria bíblica, fala da importância do domínio próprio, que é fruto do Espírito. Então, qual é o caminho, né, para que a gente, ao invés de ser, né, movido pelas emoções, a gente seja movido então pela razão e, melhor ainda, ser movido pela sabedoria de Deus ou pelo Espírito Santo de Deus? Aquilo que a gente conversou no programa anterior. É muito importante que a gente comece o dia e a gente invista na nossa vida espiritual. Então, se eu tenho relacionamento com o Criador, através da oração, através da leitura bíblica, eu estou então alimentando o meu espírito e aí ganhando também sabedoria e recursos espirituais e emocionais para que quando chegar essas situações, ao invés de agir pelo impulso que é próprio da minha personalidade, do meu perfil, eu seja guiado pela sabedoria bíblica, eu seja guiado pela sabedoria espiritual, eu seja guiado pelo bom senso. Então eu achei... Me dá um exemplo bíblico, por exemplo, sobre isso. Né? Um exemplo, você deve ter. Se não tem, né? Se vira. Sim. Aí, diga aí. Aí, nesse sentido, eu digo assim, por exemplo, tem alguma coisa que Jesus ensinou, por exemplo, para o ansioso. Vamos supor, são atitudes de pessoas emocionais, ansiosas. Existe algum exemplo que Jesus, que eu particularmente acho Jesus assim, como exemplo de vida, fantástico. Se alguém ele é o nosso modelo, né? Se a gente quer se espelhar, a gente se espelha numa fase no pai, no amigo, no tio, naquele primo querido, né? E assim por diante. A gente tem que procurar se espelhar em pessoas boas, mas no caso de Jesus, como é que ele iria dizer assim? O que você acha? Olha, a palavra que Jesus deu para nós é o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo seja... na verdade, foi o apóstolo Paulo que disse. Falou assim: não estejais ansiosos pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, pelo que há vez de vestir. Falou, olha, o Pai Celestial cuida das aves, né? E nem Salomão, na sua glória, se vestiu como lírio do campo, que vai lá e seca. Olha, e o Pai Celestial não tem mais cuidado de você? Então, Jesus nos ensina a descansar no fato de que Deus cuida de nós, muito mais do que cuida das aves do céu e muito mais do que cuida do lírio dos campos. Ele, sendo o nosso modelo, ele já deu essa palavra de orientação para nós, que a gente deve descansar o nosso coração, ao invés de ficar angustiado pelo futuro, angustiado com o que já tem que fazer e se precipitar, a gente confiar e descansar o nosso coração em Deus. Mas na prática, no momento mais difícil de Jesus, ele nos deu um exemplo que a gente não deve agir de acordo com o impulso. Quando os discípulos foram prender a Jesus, o apóstolo Pedro, que era muito impulsivo, já se colocou na frente, pegou a espada e meteu na orelha de Malco, que era o soldado romano. Jesus poderia ali ter agido também pelo impulso, né? E ter dito, vamos agora, vamos avançar e vamos acabar com esses soldados aqui. Poderia. Mas naquele momento Jesus, não só ele tem o autocontrole, como ele também dá ao seu discípulo, a Pedro, né, a orientação que deve se controlar. Pedro, você não precisa fazer isso, né? Porque se eu quisesse, meu pai mandaria aí anjos e acabaria com tudo isso. Mas Agora, não é como assim. que Pedro, agora é bom que você falou nisso, eu entendi o exemplo, né? Como é que Pedro, naquele momento, os soldados não mataram Pedro, hein? Pois é. Né? Engraçado isso, né? Providência divina. Né? Porque teriam que ter matado naturalmente. É quase que não dá para entender como é que não mataram. Sim. Porque os soldados romanos caem entre nós, né? Eles eram cruéis. Sim, sim. O natural seria ou que os lá foram os romanos que pegaram ele, ou eram os romanos mesmo, ou era dos próprios judeus? Quem fez a acusação foram os judeus, os religiosos. Mas quem foi lá para prender Jesus foram os soldados romanos. Porque né? no caso, os judeus ali, eles tinham também alguns guardas, não tinham? Da guarda ou não tinha? Não era a guarda quem fazia, né? Eram os romanos. Mesmo, Agora, né? tinha as autoridades, né, religiosas, os fariseus e os saduceus, que tinham os líderes que tinham influência muito grande naquele contexto. Então, realmente, mas quem fazia a guarda no contexto eram os romanos. Ele se saiu bem, né? Mas você vê, ali está o exemplo de uma atitude Sim. que se ele não estivesse do lado de Jesus, ele estava enrolado, né? Pastor, e aí vamos continuando nesse tema, que eu acho que é essa questão da amarra do passado, né? E como a gente, por exemplo, até ressignificar o nosso passado.
E uma coisa interessante, que a todo momento eu, por exemplo, até vou dar uns exemplos, que isso é muito presente em mim, Vontade. né? Por exemplo, a Natália, vou pegar um exemplo, coitada, Natália. A Natália sofreu muito, né? Porque eu digo assim, eu fui criado naquele sistema que eu lembro assim que na mesa parecia que era uma cerimônia, você não podia falar, você não podia falar nenhum tom mais alto, que o seu pai já te batia. Era era muito complicado a educação que eu tive, né? Não culpando meu pai, porque você deve ter tido também uma educação muito rigorosa. E eu, com a Natália, eu repeti muito isso, né? Eu cometi muitos erros, né? Que talvez até meu pai tenha cometido comigo, e com a Natália. E a Natália realmente não precisava, uma menina, lógico, tinha as coisas, mas Eram próprios. longe de ser, né? E eu vejo que hoje mesmo, assim, com os 2 filhos novos que eu tenho também, com a Eli, o Davi e a Clara, em muitos momentos, assim, eu lembro que eu buscava ser muito severo, sabe, com comportamentos na mesa, entendeu? Que talvez não eram demais. Mas eu vejo assim, que é uma coisa muito forte dentro de mim. Parece que é uma coisa, sabe, que está dentro de mim. E isso realmente é uma coisa que eu tive muita dificuldade de conviver com isso, né? Como fazer? Olha, tem um texto bíblico que o apóstolo Paulo fala assim, ó, fazei morrer a vossa natureza terrena pecaminosa. Todos nós herdamos uma natureza de Adão, que é a natureza predisposta ao engano, ao erro, ao pecado. E todos nós temos a nossa personalidade, né? A nossa personalidade tem a ver com o fator genético, que nós herdamos dos nossos pais, mais uma vez falo, tem a ver com as experiências que nós tivemos e a formação. Isso forma o nosso perfil, a nossa personalidade. Algumas pessoas têm personalidade mais brandas e outras pessoas têm personalidade mais expressivas. Você é daqueles como Pedro que tem uma personalidade mais expressiva. Veja, o apóstolo Pedro... Vocês são ignorantes, isso quer dizer? Não, ignorante é aquele que desconhece. Ignorante quer dizer desconhecer. Não é ignorância, você é esclarecido, né? Você é inteligente. Mas você tem uma personalidade forte que é impulsiva. Como você falou, olha, às vezes quando eu vejo já... Bruto mesmo. Já é impulsiva. Tem a ver com personalidade, a parte que você herdou dos seus pais, tem a ver com experiências que você viveu, e isso formou o Glauber, com esse perfil, com esse comportamento. Veja, o apóstolo Pedro era assim. E na caminhada, a gente foi vendo que o apóstolo Pedro tinha vários momentos impulsivos, como esse que a gente falou, né, de cortar a orelha do soldado, mas ele não só errou, porque não quer dizer que a pessoa que tem uma personalidade forte, intempestiva, que ele vai errar toda a vida. Muitas vezes esse impulso vai ser positivo, vai ser bom. Ele, por causa desse impulso, acreditou que podia andar sobre as águas e andou com Jesus. Ele, nesse impulso, teve muitas atitudes positivas na relação com Jesus. Agora, qual é o segredo para que essa personalidade seja canalizada para algo que vai ser construtivo, como foi o caso do apóstolo Pedro, né? É a gente caminhar com Jesus. O apóstolo Pedro foi sendo transformado processualmente à medida que ele foi caminhando com Jesus. Ele foi ouvindo Jesus, ele foi vendo os exemplos de Jesus, e aí nesse processo ele foi sendo moldado e transformado, ao ponto que quando você percebe o apóstolo Pedro até o momento em que Jesus é crucificado, ele é um. Chegou até a negar Jesus 3 vezes, né? E aí ele chora amargamente por ter negado. Mas depois Jesus reaparece a Pedro, que Jesus percebeu que apesar de Pedro ser de personalidade forte, ele era verdadeiro. Você teria feito diferente de Então, Pedro? podia ser que eu não fizesse diferente diante daquela pressão. Diante da morte, eu poderia ter me comportado igual a Pedro. E a verdade é que os discípulos todos se comportaram igual a Pedro. Porque ninguém ficou lá com Jesus, todos eles foram embora. O que ficou mais próximo ficou depois. O Pedro, na verdade, ficou característico ainda porque ele foi um dos mais corajosos que foi ainda mais próximo, Foi por mais isso próximo. foi acusado. Os outros vazaram mesmo. E né? ele sempre se comprometeu, ele sempre se posicionou. Não, se eu nunca te deixarei. Lembra que ele falou, nunca te deixarei? Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Porque ele era muito intempestivo. Ele não pensava para falar, né? Ele sentia, ia lá e falava. Ele não pensava para fazer. Ele desejava, ia lá e fazia. Era a personalidade do Pedro. Era a personalidade do Glauber. Mas agora, o bom engraçado, é que Jesus molda e transforma as nossas personalidades. Quem nunca negou alguém? Né? Na minha vida parece que eu não lembro do quê, mas eu tenho a impressão que eu já neguei alguém.
Ou tipo assim, não, eu não sou amigo desse cara. Uhum. Quando a gente está na escola, ou que Aham. algum, né, que tem essas coisas assim, Aham. não, eu nem conheço, Uhum. né? Então Aham. muitas vezes acontece, Sim, né? é verdade. A bem da verdade, de algum modo, todos nós negamos a Jesus, né? Quando a gente tem a oportunidade de falar do amor, da graça e da bondade dele, e a gente não fala, Uhum. a gente está negando, a gente está se omitindo. Quando a gente tem a oportunidade de ajudar uma pessoa, que ele falou assim, ó, quando fizer desde um copo d'água ou um pedaço de pão a um desses pequeninos, a mim vocês estarão fazendo. Então, quando a gente não faz isso, a gente está negando Jesus. Quando a gente se envergonha, né, de falar que é cristão, né, ou de falar do amor de Deus, da palavra de Deus, ali, de algum modo, estamos negando Jesus. Percebe? Então, a Sim. verdade é que nós não somos perfeitos. E não é pelos nossos méritos que nós somos discípulos de Jesus, mas por causa da sua graça, da Agora, sua para bondade essas e pessoas, misericórdia, que nos aceita, mesmo sendo nós quem nós somos, e aí na caminhada com Ele, Ele vai nos transformando passo a passo. agora a Bíblia não é boazinha para quem tem esse tipo de atitude, né, pastor? Uhum, Esse tipo de atitude que nem você está falando, eu acho que desde o Antigo Testamento até o Novo, para todas as pessoas. Vou pegar o exemplo das pessoas que saíram do Egito também, que negaram, no caso, mesmo quando Moisés subiu ao monte, né, e voltou, estavam construindo o bezerro de ouro e tudo mais, que abandonaram. Você vê que Deus não foi bonzinho. E com Sodoma e Gomorra, quer dizer, na própria Bíblia tem vários exemplos, né, que Deus não é bonzinho com quem lhe nega, né? Inclusive tem um texto, né, que fala sobre isso, né? Quem me negar, né, eu sim. também te negarei perante o Pai, né? Bastante interessante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim. É lógico, quem crê, quem não crê, fazer o quê? Né? Aham, uhum. Mas como disse você uma vez para mim, e aí eu vou dar um exemplo para todo mundo, eu tenho 50% de chance, não é verdade? Eu posso crer em Jesus Cristo, crer em Deus, né? E já que caminhar pelo bem, que vai fazer bem para mim mesmo, porque você seguir a Bíblia, seguir o que está lá, você não cometeu adultério, você não se prostituir, você não ser um bêbado, você não ser alcoólatra, você não fazer mal para os outros, isso vai fazer bem para mim em vida, eu vou ter uma vida mais feliz, Mais saudável mais aqui. saudável e mais feliz. Então já é bom. Né? Agora, se eu ir pelo outro caminho, porque eu acho que eu estou passando aqui na Terra e aqui vai acabar mesmo, então por isso eu acho que eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho 50% de chance. Não é isso? Você me disse uma vez? Isso aí é forte. Esse é o pensamento de Blaise Pascal. Na verdade, ele cria, mas para aqueles, né, que eram ateus ou para aqueles que não acreditavam na vida após a morte, queriam negar, ele fala assim, então é o seguinte, ó, é o princípio, né, se nós cremos nesta vida em Jesus Cristo, como a Bíblia fala e ela é a verdade para nós que cremos, então nós viveremos bem aqui, porque o que a Bíblia nos limita é sobre aquilo que é ruim, que é nocivo, que é destrutivo, que vai fazer mal para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico, emocional, espiritual, relação com o outro. Então, se a Bíblia nos priva disso e a gente segue a Bíblia, vai ser bom para nós mesmos nessa vida aqui. E se a gente segue a Bíblia que a gente vive, então, essa bênção dessa orientação bíblica aqui, e sendo ela verdadeira, no final viveremos eternamente ainda melhor com Deus. Aí ele fala, agora, se hipoteticamente a Bíblia não é verdadeira, então pelo fato de eu ter seguido a sabedoria bíblica, eu já vivo bem aqui. E se ela não for verdadeira, hipoteticamente falando, no final não vai dar em nada, também não perdi nada, dizia Blaise Pascal. Né? Na verdade, vivi muito bem aqui por seguir a sabedoria bíblica. Se ela é a verdade, viverei melhor ainda na eternidade. Agora, se ela não for a verdade, viverei bem aqui porque ela é fonte inesgotável de sabedoria. Agora, é de pensar, quem não vive de acordo com a Bíblia, como será a eternidade, porque quem vive aqui sem Jesus, viverá sem Jesus na eternidade. E uma eternidade sem Jesus é o que a Bíblia chama de ruína ou inferno. Tá certo, tá aí. Né? Você tem a oportunidade, inclusive, de ler a Bíblia, né? Que é o desafio de todos nós, né? E tem também esse livro, Atitudes para uma Vida Vitoriosa, que é um livro do pastor José Drailton, é um livro que é uma autoajuda, né? Então as pessoas falam assim, poxa, autoajuda. Se você for pensar hoje, você vai, por exemplo, no ortopedista, né? Ele vai te falar, você tem que fazer, vai te passar uns exercícios que só você se autotrata.
Isso aí é uma coisa boa. Então, hoje em dia, você lê livro... Tem muita gente que tem preconceito com autoajuda, né, Sim, pastor? sim. Por que será isso? Então, Eu até tive já. Aham, Falar a verdade para você, eu aham. falava assim... Aí depois um dia eu chegou... É interessante que a gente tem as pessoas que a gente admira. Tem um tio meu, né? Que ele é procurador, um cara que eu acho ele muito inteligente e tal. Um dia ele me passou um livro para ler, Metanoia, que chamava, né? Sim. Muito interessante o livro, eu li aquele livro. Nossa, um livro assim de autoajuda empresarial, né? Aham. Muito do Trajan, se eu não me engano. Né? Muito, muito interessante o livro, eu li aquele livro. E mudou minha vida empresarialmente, assim, o modo que eu pensava, o jeito de tratar os funcionários. Eu era um cara agressivo, eu xingava, eu tinha prazer, muitas vezes, de humilhar um funcionário. Umas coisas ridículas, que também, quando você segue a palavra de Deus, você não faz isso, humilhar alguém. Mas é porque eu vinha daquela tradição, eu tinha também, via meu sócio fazer isso, então eu achava que aquilo, nossa, eu vou fazer, eu ser temido, né? Ser respeitado. Ser respeitado, e que na verdade não tem nada a ver Tem com nada com respeito, respeito. né? E aquilo me ajudou muito. Mas então eu perdi. Depois eu fui ler o Faxineiro, que é. Eu fui lendo vários livros que eu gostei bastante, porque são histórias realmente inspiradoras, são histórias que te ajudam no dia a dia. Mas tem gente que tem preconceito. Sim, Né? é verdade. Eu digo o seguinte, né? Que se você se autoajudar, você já está fazendo muito bem. Agora, é claro que nós não damos conta de todas as demandas da nossa vida emocional, espiritual e social. E aí, mais do que autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Então, a Bíblia é fonte inesgotável de sabedoria, é a ajuda do alto que vem para influenciar a nossa vida positivamente aqui. O livro é um misto daquilo que a gente tem de experiências aqui com a sabedoria do alto. Então você pode, na leitura da Bíblia, receber sabedoria do alto diretamente e que eu recomendo. E se você quer algo mais prático, vivenciando experiências, contando também com argumentações de alguns pensadores, né, da filosofia e da psicologia, o livro tem essa forma prática também como instrumento de te ajudar a ter atitudes assertivas e positivas. Tá aí, Atitudes para a Vida Vitoriosa. Pastor, terminamos por hoje aqui mais um Papo com Drailton. Muito bom, muito bom. Bom estar com você. Se eu posso finalizar dizendo o texto bíblico que diz lá em Salmo 37, verso 4 e 5, diz assim: agrada-te do Senhor, o Criador, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele cuida de você e cuida de mim. Vamos avançando. Tá aí. Obrigado por você que nos acompanhou. Você segue aí, marca aí, se inscreva aí nesse canal do Papo com Drailton e você sempre vai estar sendo informado quando for lançado um novo. Toda semana a gente vai estar lançando um novo Papo com Drailton. Então, obrigado pela sua companhia. Divulga aí pra gente, ajuda, porque realmente isso pode ajudar. Esse papo pode ajudar outras pessoas também. Pode preencher algum coração vazio, que na verdade um vazio enorme que só Deus pode preencher. Um abraço, até o próximo.